Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, nosso Deus vivo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, abundantemente a sua vida, como também a todos da sua casa. Muita paz para você e muita luz para você e para todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo, e hoje é segunda-feira. É a segunda-feira do Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada. Quero estar orando, intercedendo, pela sua vida profissional, você que está aí tendo dificuldade, para ter bons resultados, na sua vida, sua vida profissional. Não sei qual é a sua profissão, mas, por exemplo, tem pessoas que se formam na faculdade. Existem pessoas formadas na faculdade, pessoas que têm seus diplomas, de faculdade, e mesmo a pessoa ela formada em uma determinada área, ela tem encontrado o quê? Encontrado dificuldades. Nós estamos vivendo dias que se crê, se acredita que são dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, Se fala a respeito da volta do Senhor, nós estamos vivendo um período de crise econômica, a nível mundial. Nós acabamos de sair de uma pandemia, estamos vivendo um período de pós-pandemia, um tempo de pós-pandemia, e logo após a pandemia, começou aquele conflito lá na Ásia, entre Ásia e Europa, o conflito lá da Rússia com a Ucrânia, e isso está afetando economicamente as nações, Tem pessoas que falam assim, poxa, mas é longe, é muito longe, é bem distante do Brasil, isso não vai nos afetar. Não vai afetar. O mundo é globalizado, o mundo hoje em dia é globalizado. O que acontece lá do outro lado do planeta afeta, a nossa economia aqui, por incrível que pareça. Mas é a mais pura verdade. O que acontece na Europa, na África, principalmente a Europa, Europa, os primeiros países de primeiro mundo, o que acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, fora do Brasil, isso afeta o Brasil, entendeu? Afeta não só o Brasil, mas afeta todo o globo, afeta todo mundo. Então nós estamos vivendo tempos difíceis. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala em uma de suas cartas que os últimos dias seriam dias trabalhosos, dificultosos. Jesus Cristo, por exemplo, ele falou que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Muitos estariam correndo de um lado para o outro, cuidando dos seus afazeres, dos seus negócios, quando repentinamente viria o quê? Viria o fim. Então tudo leva a crer que a gente está caminhando para o fim. Por fim o quê? Desse planeta? Não, por fim desse sistema corrupto, mau, perverso, incrédulo, que está sob o domínio de Satanás e dos seus demônios. Tudo leva a crer que nós estamos caminhando para o fim dessa era, dessa sociedade, Essa sociedade que é tão injusta, essa sociedade onde a gente vê tanta injustiça, tanta coisa contrária à palavra de Deus, e coisas contrárias à palavra de Deus, inclusive no que diz respeito, à questão da alimentação, da moradia, de um bom emprego. O Brasil, por exemplo, era para ser um dos países, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, se não o mais rico, em recursos naturais. Mas você vê, uma má administração feita, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, governantes que infelizmente não cumprem com o seu papel. Mas é como eu disse ainda agora, tudo leva a crer que estamos caminhando para o tempo do fim. Estamos já vivendo o tempo do fim, mas enquanto Jesus Cristo ele não volta, enquanto Jesus Cristo ele não retorna, Jesus Cristo ele nos dá talentos, e eu quero até pedir a você nesse momento que você já deixe a palavra aberta lá em Ezequiel capítulo 2, tá bom? Ezequiel capítulo 2, vamos ler também a passagem de Lucas. Deixa eu ver aqui a passagem aqui. Eu já vou estar orando
tá bom? Já vou estar orando pela tua vida profissional, empresarial, financeira. É a segunda-feira do Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada, tá bom? Deixa aí a palavra aberta em Ezequiel capítulo 2, é onde eu vou fazer a leitura inicial da palavra. Eu vou estar lendo também Evangelho de Lucas. Então, se tu puder adiantar, deixa aí marcado. A gente vai dar um passeio pela Bíblia, tá bom? A gente vai passear pela palavra. Então deixa aberto em Ezequiel capítulo 2 e também Lucas. A passagem de Lucas que você pode deixar aberto, deixa aberto aí em Lucas capítulo 19, tá bom? Ezequiel capítulo 2 e Lucas capítulo 19. Outra passagem que, se você puder deixar marcado, deixar já aberto, Apocalipse capítulo 1, tá bom? Vou começar a leitura em Ezequiel, depois vou para Lucas e depois vou estar lendo também lá Apocalipse, tá bom? Hoje, como eu já disse, a ministração da palavra, a intercessão profética é para a vida profissional, empresarial e financeira. É a segunda-feira do Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada. Eu quero pedir a você que está me acompanhando pelo canal Denison Souza, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu joinha. É importante que você faça isso, deixe seu joinha, deixe seu like, para que a plataforma do YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante. Aí eles vão recomendar esse vídeo para que outras pessoas também possam assistir, tá bom? Depois de se inscrever, depois de ativar o sininho, deixar o seu like, faz uma gentileza, compartilha esse vídeo, convide pessoas para se inscrever nesse canal, tá bom? Nós estamos aí com a meta de chegar pelo menos a 1000 inscritos, né? O outro canal que eu tinha mais inscritos, mas aí perdi o acesso ao canal. Então, você que já me acompanha de longa data, convida aí os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, para poder se inscreverem, para poderem acompanhar aqui pelo YouTube, tá bom? Convide aí pelo menos 6 pessoas, aliás, 12 pessoas, 6 pessoas do seu círculo de amizade e 6 pessoas da sua parentela, da sua família, tá bom? Você que está pelo Facebook, tem a opção também de você me seguir, me siga, ative o sininho para receber notificações, para você ser avisado, tá bom? De quando entrar ao vivo aqui pelo Face. E compartilha, tá bom? Compartilha com 12 pessoas. Ó, eu tô aqui com azeite aqui, eu quero pedir a você, separe um azeite, tá bom? Nós vamos consagrar o azeite. Eu quero nesse momento já estar unindo a minha fé juntamente com a sua, mas antes de estar orando, eu quero colocar testemunhos de fé. Quero colocar testemunhos para edificar a sua fé. E depois dos testemunhos, eu vou estar clamando, vou estar determinando o milagre financeiro que você precisa em nome do Senhor. Vamos lá? Vamos de testemunho? Permaneça no vídeo, permaneça na live. Vamos de testemunho. Vamos de testemunho de fé. Testemunho para edificar a sua fé. Vamos lá. Do Senhor Jesus, pastor. Que Deus abençoe o Senhor grandemente. O Senhor, sem dúvida nenhuma, é um homem de Deus. Ontem, quinta-feira, eu passei uma mensagem para o Senhor, pedindo para o Senhor clamar um socorro financeiro para mim. Um socorro, emergência, urgência de Deus. E o socorro chegou. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, né? Toda a honra, toda a glória para o Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pastor. Amém, 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 amém. Estou muito feliz, em paz com o meu coração. E já enviei o meu dízimo aí para o Senhor, já fiz o Pix de todo meu coração, com todo o meu amor. Deus sabe que é de coração mesmo que eu fiz esse Pix para o Senhor. Nunca, irmãos, nunca tenha dúvida que o pastor Denilson é um homem de Deus e que Deus ouve ele. Sou de São Paulo, estou muito feliz, que Deus abençoe a todos grandemente. Amém, glória a Deus. Vamos de mais um testemunho. Esse foi o testemunho da Silvia. Ela é lá de São Paulo capital, né? E ela está participando dos propósitos, no caso do propósito, às segundas-feiras, né, do Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada. E ela fez da maneira que eu falei, né, como fazer o propósito. Ela está fazendo o propósito exatamente da forma como eu tenho ensinado as pessoas. Ela tem feito exatamente da forma que eu tenho ensinado, tenho instruído.
e ela tem obteve, né, resultado. Teve aí um milagre, né? Ela recebeu um milagre financeiro, e é assim que Deus faz, né? A gente age pela fé, a gente se movimenta, a gente age, e Jesus Cristo ele fala o quê? E o teu Pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Deus faz isso, Deus ele recompensa. Mas você tem que se movimentar, você tem que agir a sua fé. Falando em fé, vamos lá de mais um testemunho de fé e de milagre financeiro. Vou colocar aqui mais um testemunho. Antigo, mas vale a pena, né? Para edificar a sua fé. É do Adriano aqui do Rio de Janeiro. Adriano Macedo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, né? Meu nome é Adriano, né? E tenho 43 anos de idade. E eu queria contar o meu testemunho, né? De um propósito que mandaram para mim, da Folha, né? De um projeto, né? Eu estava totalmente endividado, né? Devendo bancos, né? Um valor alto. E ali eu coloquei naquela folha, né? Depois de ter tentado várias coisas. Coloquei o Proverá, botei meu nome debaixo e coloquei o nome dos bancos. E pela honra e glória do nome de São Jesus, eu paguei o primeiro, um valor muito baixo. Paguei o segundo com o valor Bradesco muito baixo, que estava alto. Paguei o terceiro, que era o Santander, que estava um valor muito alto, e paguei um valor baixo. Paguei o último também, que era um valor baixo. E pela honra e glória do nome de São Jesus, eu não devo mais banco nenhum. Eu continuo lutando. Louvo a Deus pela vida do pastor aí, desse propósito, pela vida do meu amigo Richter, que mandou para mim esse propósito. E agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque para Ele não tem nada impossível. Eu consegui pagar minhas dívidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, esse foi o testemunho do Adriano, daqui do Rio de Janeiro, né? Ele fez exatamente da forma que eu falei. E aí, você vai fazer da mesma forma que eu falei para ele, né? Da mesma forma que ele fez, da mesma forma que a Silvia lá de São Paulo tem feito. Você vai pegar uma folha de papel em branco, você vai escrever a palavra proverá. Ou você pode escrever, por exemplo, a palavra o Deus vivo na minha vida proverá. Na primeira linha escreve isso, o Deus vivo na minha vida proverá, tá bom? Ou apenas a frase proverá. E aí você vai colocar abaixo dessa frase, o Deus vivo na minha vida proverá. Você vai colocar abaixo dessa frase, na segunda linha você vai escrever o seu nome por completo, e abaixo do seu nome você vai escrever todos os problemas relacionados à sua vida profissional, empresarial e financeira. E aí você vai pegar essa folha de papel, vai colocar debaixo do teu joelho pela manhã, assim que você acordar, vai colocar o seu rosto no pó, vai se humilhar diante de Deus pela manhã, e à noite, antes de você dormir, você vai fazer a mesma coisa, tá bom? Você pode, por exemplo, ler o Salmo 23, né, pela manhã, e à noite você lê o Salmo 91. Você pode fazer isso. De manhã, Salmo 23, e de noite, Salmo 91. E aí, na oportunidade, de manhã cedo, você pode se ungir, né? A palavra fala, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Lá no Salmos, né? Salmos 23 está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, né? De nada tenho falta é lá no hebraico, né? Lá no original, lá no hebraico está escrito dessa forma. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. De nada tenho falta. Aí você vai se ungir. Você vai pedir a Deus, Senhor, eu quero a tua prosperidade. Eu quero fartura, eu quero abundância. Eu quero, meu Deus, que o Senhor venha com o teu Espírito sobre mim. E assim como o Senhor abençoou a Davi. Davi, ele disse, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você se unge, né? Crendo que o cálice, o cálice representa, no caso, a tua vida, né? O meu cálice transborda.
Unge a minha cabeça e o meu cálice. Unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Então você vai crer que Deus vai transbordar. Deus vai fazer a sua vida ser uma vida transbordante. Você vai passar a viver um tempo de vida abundante, de vida transbordante. Amém? Então você faz isso pela manhã, apresenta. Lembrando que a palavra fala assim: credes em Deus e estareis seguros, credes em seus profetas e prosperareis. Então, o que eu estou te instruindo, o que eu estou te direcionando a fazer, a Silvia lá de São Paulo tem feito e tem obtido bons resultados. O Adriano fez e conseguiu, o Adriano aqui do Rio de Janeiro, né, lá do bairro de Engenho da Rainha, capital do Rio. Ele fez o propósito, fez exatamente da forma como foi passado para ele e Deus veio em resposta. Deus honrou a fé dele. Então você tem que se movimentar. Tem gente que fala assim: amém, glória a Deus, pastor, ora por mim. Beleza, eu vou orar. Meu papel é esse mesmo. Meu papel é instruir, é ensinar, é orar, é interceder. Porém a Bíblia fala assim, Jesus Cristo falando: o que dois ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra, será concordado nos céus. Então você tem que andar em concordância com o pastor. Você tem que andar em concordância com o homem de Deus. Se eu falo para você, faz tal coisa, faz isso, Deus vai te responder, Deus vai te honrar. E você faz, pode ter certeza, Deus vai te honrar. Você vai fazer a sua parte e eu vou fazer a minha. Toda segunda-feira eu estou em consagração pela vida profissional, financeira, empresarial. Vou estar orando não só às segundas-feiras, mas vou estar orando todos os dias. Vou estar orando de manhã, de tarde, de noite, para que Deus venha o quê? Abençoar. Abençoar o trabalho das suas mãos, abençoar a sua despensa, abençoar a sua vida em um todo, né? A sua vida material em um todo. Então você que quer participar do propósito, faz isso, pega uma folha de papel em branco, escreva na primeira linha: o Deus, né? O Deus vivo na minha vida proverá. E aí abaixo dessa frase, na segunda linha, escreve seu nome por completo e abaixo do seu nome todos os problemas abaixo do seu nome, dívidas, né? A obra que não avança, aquilo que está estagnado, que está parado, né? Aquele projeto que está engavetado, enfim, tudo que esteja relacionado à vida profissional, financeira, empresarial, você vai escrever abaixo do seu nome, todos os problemas. Aí você vai colocar na folha debaixo do seu joelho, vai colocar o seu rosto no pó. De noite a mesma coisa, tá bom? De manhã cedo você pode estar lendo o Salmo 23 e você pode até fazer uma oração baseada no Salmo 23. Você pode chegar para Deus e dizer assim: meu Deus, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta e nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor, o Senhor me unge, o Senhor me dá sabedoria, o Senhor me dá direção. O Senhor faz com que o meu cálice transborde. O Senhor faz com que a minha despensa esteja cheia. O Senhor faz com que a minha conta bancária esteja cheia. O Senhor não me deixa em situação de vergonha, de escassez. O Senhor não permite que eu empobreça, que eu venha empobrecer. O Senhor não permite que eu venha ficar no opróbrio, na vergonha. Pelo contrário, o Senhor faz com que eu tenha muito e muito para emprestar. Enfim, você vai falar com as suas palavras. Eu tenho meu jeito de orar, né? Tenho a minha forma de entrar na presença de Deus. E você vai falar com as tuas palavras. Orar é falar com Deus. Fala do teu jeito, entendeu? Fala do teu jeito. Chega diante de Deus e expõe. Expõe exatamente o que você está passando. Ora de manhã, ora de noite. E outra coisa, esteja em jejum. Você pode estar em jejum de domingo para segunda. Domingo à noite, antes de você ir dormir, abre um jejum. Fala com Deus: meu Deus, estou entrando em jejum nesse momento, para que o Senhor possa vir em resposta a essa causa que eu tenho na justiça, em relação a essa situação que eu estou vivendo. Eu quero portas abertas, eu quero, meu Deus, que o Senhor venha abençoar o trabalho das minhas mãos, né? Você que trabalha aí por conta própria, você que é empreendedor, empreendedora, né? Microempreendedor, você que trabalha com vendas, você vai chegar para Deus e vai falar: meu Deus, eu estou entrando em jejum. Se tem alguma coisa, se há uma situação espiritual, uma barreira espiritual aqui, se há um mal espiritual me impedindo de prosperar, de eu avançar, de eu progredir, de eu prosperar, esse mal ele vai ser arrancado. Porque eu quero nesse momento, meu Pai, entrar em consagração. Eu entro em consagração para que o Senhor venha em resposta. Aí quando for em horário de meio-dia, você entrega. Depois da live, né? A live termina por volta de 1h30, 2 horas, né? Estourando 2 horas. E aí você
faz isso, tá bem? Tá bem? Às segundas-feiras, você faz isso. Jejua, abre o jejum à noite antes de você ir dormir. E quando for meio-dia, ou então depois da live, você entrega o seu jejum. Pastor, como é que eu faço o jejum? Você pode consumir apenas água, tá bom? Consuma apenas água. Abre mão do café da manhã, abre mão de qualquer alimentação, tá bom? Além da água, você pode beber um suco, tá bom? Um suco de laranja. Você pode beber líquidos, né? Consumir líquidos. Abre mão da alimentação. E aí você vai estar de jejum até o horário de meio-dia e vai estar determinando. Toda segunda-feira você vai estar aqui determinando, tá bom? Ou então lá pelo WhatsApp também, você que quer participar da lista de transmissão lá pelo WhatsApp, é simples, é só você pegar o meu número que tá aqui, eu não gravei ainda o número, tá? É 987, se eu não me engano, tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? É a chave Pix para fazer a doação para o celular, chave Pix celular. A chave Pix celular é o número lá do WhatsApp. E aí você pode estar fazendo isso. Você vai receber áudio, né, a oração pelo WhatsApp e também aqui pelo Facebook também, tá bom? Pois bem, vamos nos unir pela fé. São 12h26 no ao vivo. Eu ainda vou ministrar a palavra, tá bom? Não vou colocar louvor, não vou colocar canção nenhuma. Vou nesse momento interceder. E depois da intercessão, eu vou trazer uma palavra profética para a tua vida, uma palavra para edificar a sua fé. Glória a Deus. Então vamos lá? Vamos de intercessão, vamos de oração nesse momento. É momento de nós invocarmos ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Permaneça no vídeo, permaneça na live. Momento de determinar. Se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. E tudo que eu falar diante do Senhor a respeito da sua vida profissional, empresarial e financeira, você estando de acordo, em concordância, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse, eu recebo. Pois bem, vamos falar com aquele que criou os céus e criou a terra, aquele que é o dono do ouro e da prata. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, meu Pai, eu uno a minha fé com a fé deste teu filho, com a fé desta tua filha, e nós, meu Deus, queremos determinar que as portas sejam abertas, determinar que a miséria, o espírito de escassez, de pobreza, o espírito de atraso, o espírito de inveja, o espírito de olho grande sejam expulsos, sejam expelidos, sejam, arrancados. O mal precisa ser arrancado e arrancado pela raiz. Meu Deus, eu não sei qual é a raiz do problema dessa pessoa, mas se é um problema permanente, é certo, é espiritual. Se é algo permanente, é espiritual. Porque o mal ele não quer. O mal ele não quer que os teus filhos prosperem. O mal ele não quer que o ser humano tenha uma qualidade de vida. O ser humano, ele tem direito. Inclusive os que são do Senhor, então nem se diz, nem se conta. Os que são do Senhor, esse sim, tem direito. Tem direito o quê? Tem direito de comer do melhor dessa terra. O Senhor não mudou. O Senhor não mudou. Tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje e tu és o mesmo eternamente. O Senhor mesmo diz, eu, o Senhor, não mudo. Ah tá, sim, está escrito na sua palavra que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Então, meu Deus, essa pessoa que está vivendo uma situação de vergonha, de humilhação, essa pessoa, meu Pai, não era para estar vivendo assim. Essa pessoa era para estar bem, mas talvez ela diga, ou alguém diga, poxa, mas estamos vivendo um período de crise, estamos vivendo um período aonde, pós-pandemia, um período aonde está tendo aquela guerra lá entre Rússia e Ucrânia, isso está afetando a nossa economia, mas não importa. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, não importa o que esteja acontecendo nesse momento. O Senhor é o Deus que opera em tempos de crise. Foi nos tempos de crise que houve há relatos bíblicos que falam que o Senhor operou com sinais, com prodígios e maravilhas. Foi no período lá do Egito, quando o Egito estava vivendo 7 anos de período de fome, que o Senhor fez com que José tivesse em depósito muito guardado. Ele tinha em depósito muito, ele tinha muito. Foi o Senhor que deu direção a ele. Foi o Senhor que fez com que no período de prosperidade ele juntasse
e no período de crise ele viesse ter em depósito. O Senhor dá sabedoria, o Senhor dá direção, o Senhor dá escape, o Senhor dá livramento. Foi no período lá de crise, lá de Israel, 3 anos e meio sem chuva, sabe? O tempo estava fechado, não tinha chuva. Israel estava, sabe, passando por um período de grande fome, mas o Senhor não permitiu que o profeta e nem a viúva passasse necessidade. O Senhor não permitiu que faltasse a farinha, o Senhor não permitiu que faltasse o azeite. Então, meu Deus, o Senhor não mudou. Tu és o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Sim, ontem, hoje, amanhã e eternamente. O Senhor não muda. Então, meu Deus, o Senhor que não muda, o Senhor que é o dono do ouro, o Senhor que é o dono da prata, o Senhor que chama a existência o que não existe. O Senhor venha, meu Pai, chamar a existência o milagre que essa mulher precisa. Que o Senhor venha chamar a existência o milagre que esse homem precisa. Manifesta o teu poder nessa hora, meu Pai. E faz o teu nome ser glorificado. Faz o teu nome ser exaltado. Importa que o seu nome seja glorificado através do testemunho que essa pessoa haverá de dar. Essa pessoa que tem sido vítima de inveja, essa pessoa que tem sido, meu Pai, atacada pelo mal, essa pessoa que está com a sua vida estagnada, ela se sente sim com as mãos atadas, ela se sente, meu Deus, sim com a vida paralisada. Quanto mais ela tenta se movimentar, quanto mais ela tenta fazer para ver, meu Pai, as suas contas pagas, para ver, meu Pai, a prosperidade na vida dela, na vida profissional, na vida financeira, na vida empresarial. Quanto mais ela tenta, meu Pai, mais ela vê a coisa se agravar, mais a coisa se agrava. Ela está vivendo uma situação como bola de neve, aquela bola que vai descendo e vai descendo e vai descendo, e quanto mais rola e quanto mais desce, mais cresce e mais cresce. É assim que ela se sente. Parece que quanto mais ela ora, quanto mais ela clama, parece que mais o problema cresce. Mas hoje esse problema ele vai sumir, hoje esse problema ele vai deixar de existir, porque o Senhor é aquele que garante a vitória. O Senhor diz na sua palavra: nessa peleja não tereis que pelejar, diz o Senhor. Essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Então, meu Deus, que o Senhor venha agir nesse momento, que o Senhor venha repreender esse espírito de amarração, esse espírito de inveja, esse espírito que tranca os caminhos. Sai daí, Satanás! Sai daí, desgraçado, maldito! Sai da vida profissional dessa mulher, sai da vida profissional desse homem. Essa pessoa tem colocado força para obter resultado, mas ela não tem conseguido resultado, não. Mas hoje eu profetizo que hoje começa a mudar a história de vida dessa pessoa. Hoje ela começa, meu Pai, a receber de Ti, meu Deus, o milagre que ela precisa para a sua vida profissional e financeira. Hoje ela precisa de resposta. É para hoje, não é para amanhã não, é para hoje, meu Pai. Se há um principado, se há uma potestade, se há, meu Deus, um espírito, meu Pai, no mundo espiritual impedindo essa pessoa de receber o que ela tem pedido ao Senhor, que esse espírito seja, meu Pai, abatido pela Tua mão. Envia agora, meu Deus, o arcanjo Miguel. Envia agora, Senhor, os Teus anjos. Que os Teus anjos com espadas desembainhadas, que os Teus anjos com espadas de fogo, que os Teus anjos guerreiem e pelejem pela vida dessa mulher, pela vida desse homem. Que essa pessoa, meu Pai, venha ser vitoriosa, meu Deus, na vida profissional e financeira. Ah, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoa o trabalho das mãos, abençoa, meu Pai, a dispensa, abençoa, meu Pai, a conta bancária. Faz essa pessoa encontrar dinheiro, faz, meu Deus, aquela pessoa que está devendo ela, pagar ela, faz ela sair do aluguel, faz ela ter a casa própria, faz ela ter o seu próprio carro. Ah, meu Deus, faz ela ser próspera, porque Teu nome vai ser glorificado. Tu não és Deus de miséria, tu não és Deus de miséria. O Davi, ele disse: eu fui jovem, hoje eu sou velho e nunca vi a descendência do justo mendigar o pão, nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Então o Senhor não é Deus de miséria. Tem gente que fala: ah, pra que eu vou orar? Pra que eu vou orar pela vida profissional e financeira? Ah, eu acordo cedo, eu peço Deus saúde e já basta. Lê do engano. Se o Senhor não edificar a casa, em vão aquele que trabalha. Se o Senhor não tiver com a pessoa no seu negócio, no seu empreendimento, nada a pessoa pode fazer. Jesus Cristo, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ele disse: eu vim para que tenhas vida e vida de verdade, vida em abundância. Então, meu Deus, que a vida abundante do Senhor alcance, meu Pai, alcance essa pessoa, que ela venha ser próspera, que ela venha parar de ter a mentalidade, que ela não venha ter mais a mentalidade de gafanhoto, que ela venha pensar grande, porque o Deus da Bíblia é um Deus grande, é um Deus que faz grandes coisas, é um Deus que faz proezas, é um Deus que faz maravilhas. Então, meu Pai, eu vou usar de autoridade agora para expulsar
para expulsar esse demônio, esse espírito desgraçado, esse espírito que faz essa pessoa viver em situação de escassez, de miséria. Porque não é possível, meu Deus. Não é possível a pessoa servir a um Deus tão grande, a um Deus que é dono do ouro e da prata, o Deus que faz com que coisas gloriosas aconteçam. Porque o Senhor multiplicou pães, o Senhor multiplicou peixes, o Senhor transformou a água em vinho. O Senhor não muda, o Senhor não muda. O que muda, sabe o que muda? O que muda é a mentalidade. É a mentalidade, e a tua palavra diz: não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai o vosso entendimento para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu Deus, transforma a mente dessa mulher, transforma a mente desse homem. Não permita que essa pessoa continue com esse pensamento pequeno. Meu Deus, que ela não venha se acostumar com um pouco, que ela não venha se acostumar com um pouco, que ela não venha se acostumar com um pouco. Os filhos do diabo, os filhos de Satanás, os que servem às trevas, eles têm tido o melhor, mas no final eles vão perder a alma, vão perder a salvação se não se converterem. Já essa pessoa, ela já se converteu ao Senhor, já essa pessoa já é batizada nas águas, ela congrega, ela tem dizimado, ela tem ofertado, ela tem feito pela tua obra. Então, meu Deus, que ela venha ser honrada pelo Senhor, que ela venha ser honrada pelo Senhor. Teu Filho Jesus Cristo, ele disse: aquele que me servir, o Pai honrará. Então, meu Deus, que essa pessoa, ela venha ver, meu Pai, venha ver, meu Deus, venha ver as tuas maravilhas. Tem muitas pessoas que estão ouvindo só testemunhos, mas agora chegou a hora dessa pessoa ouvir o seu testemunho, é hora de ela contar o seu testemunho. É hora de ela contar o seu testemunho. Chega de ouvir apenas testemunhos. Chega de ficar apenas sendo ouvinte de testemunhos. É hora dessa pessoa, meu Deus, ela dá o seu próprio testemunho. Então, meu Pai, eu vou determinar nessa hora. Meu Pai, coloca virtude, coloca unção e coloca poder nas minhas mãos. Que quando eu estender a minha mão, que ela venha se ver livre. Que ela venha se ver livre. Eu digo agora, todos os demônios, espírito de miséria, espírito de amarração, espírito que tranca os caminhos, espírito sim que é o espírito do atraso. Ah, sim, espírito do atraso, espírito do olho grande, de inveja, todos os espíritos que agem para destruir a vida profissional e financeira, que agem para destruir a vida material. Tem gente que não acredita, tem gente que não crê, mas na tua palavra fala. A tua palavra fala sobre o espírito de miséria. A tua palavra fala sobre o espírito de escassez. A tua palavra fala sobre o espírito de avareza. A tua palavra fala que aquele que não serve ao Senhor, não tem do Senhor prosperidade. Não tem prosperidade. E a prosperidade não tem a ver com coisas materiais. A prosperidade tem a ver primeiramente em ter paz, em ter alegria, em ter o Espírito Santo. Como está escrito em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meu Deus, eu vou profetizar agora, meu Pai, a prosperidade do Senhor. Eu vou liberar sobre a vida dessa pessoa a bênção do Senhor, a riqueza, sim, a riqueza do Senhor, sim, a bênção do Senhor que enriquece e da qual não acrescenta dores. Então eu digo agora que todos os espíritos do mal que agem na vida profissional, financeira e empresarial, eu digo agora, sejam amarrados. Sejam amarrados agora. Sejam amarrados. Você que está aí do outro lado, creia pela fé. Creia pela fé. Deixa de ter essa mentalidade de gafanhoto. Mentalidade de que, não, eu nasci para ter só isso. Não, tá bom, seja feita a vontade de Deus. Isso não é vontade de Deus, não. A vontade de Deus é que você seja próspero. A vontade de Deus é que você tenha uma vida de qualidade. A vontade de Deus é que o nome dele seja glorificado através do seu testemunho. Quando você se torna próspero, quando você se torna cabeça ao invés de cauda, quando você se torna uma pessoa que tem muito para emprestar e até para dar, quando você está sempre por cima e jamais por baixo, isso faz com que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Então eu digo agora, seja queimados agora todos os espíritos das trevas, todos os espíritos que agem na vida profissional e financeira desta pessoa, sejam queimados. Queima, Jesus, queima, sejam queimados e lançados no abismo, nas trevas exteriores, em nome do Senhor Jesus. E que no lugar, meu Pai, dos espíritos que queriam destruir essa pessoa materialmente, financeiramente,
profissionalmente, empresarialmente, que haja, meu Pai, o Espírito do Senhor. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Seja livre nessa hora. Seja livre nessa hora do espírito de miséria. Deus, Ele te liberta. Deus, Ele te livra. Deus, Ele te livra dessa vida de escassez. Deus, Ele te livra dessa vida, sabe, de cauda. Hoje você passa a ser cabeça. Deus faz você cabeça. Deus faz você ter muito para emprestar. E não pegarás emprestado. E terás muito para emprestar e até para dar. E serás cabeça e não estarás mais por baixo, mas sempre por cima. Então eu profetizo, eu determino e declaro como um fato consumado para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus vivo. Receba prosperidade de Deus. Receba prosperidade. Receba a prosperidade do Senhor. Receba a prosperidade. Receba. Receba. Receba a prosperidade. Toma posse. Toma posse. Começa a declarar: obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por me proporcionar. Por me proporcionar a prosperidade que vem do Senhor. Receba e tome posse. Ligado na terra, ligado dos céus, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos apresentar aqui o azeite, meu Deus. Coloca a virtude, coloca a unção e coloca poder no azeite dessa pessoa, desse óleo. E quando ela fizer uso desse óleo, desse azeite, que o poder do Senhor se manifeste. Que haja sinais, prodígios e maravilhas. Que haja um milagre financeiro, que haja fartura, que haja abundância. Que o jugo do mal seja quebrado, seja esmiuçado, seja destruído. Como está escrito na sua palavra, a unção despedaça o jugo. Então que a unção venha a ser despedaçada. Aliás, que a unção venha a despedaçar o jugo da inveja, o jugo do olho grande, do espírito de amarração. Que essa pessoa venha a ser a tua testemunha. Então coloca virtude, unção e poder, bênção, prosperidade nesse óleo, nesse azeite. Quando essa pessoa fizer uso, o teu poder vai se manifestar. Teu poder vai se manifestar. Assim, meu Deus, nós consagramos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Pastor, o que eu faço com o azeite? O que eu faço com o óleo? Você vai pegar o azeite, vai pegar o óleo e vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Vai ungir as suas mãos. As suas duas mãos. Mão direita, prosperidade. Mão direita, prosperidade. Mão esquerda, fartura. Você vai ungir as suas mãos. Vai colocar a mão sobre os currículos. Você que está desempregado. Sobre a carteira de trabalho. E você vai determinar que a luz de Deus brilhe na sua vida profissional. Todas as trevas vão ser dissipadas. Você vai determinar que o jugo seja destruído, seja aniquilado. Você vai ungir as suas mãos e você vai determinar que Deus abençoe o quê? Abençoe a sua vida profissional, a sua vida financeira. Você vai pegar as suas mãos e você vai nas colunas da sua casa, nas paredes da sua casa, você vai pegar e vai determinar que haja prosperidade nesse lar, que haja prosperidade nessa casa. Eu determino e profetizo e declaro como um fato consumado, como diz o pastor Denison Souza, eu determino e profetizo que haja prosperidade aqui no meu lar. Eu coloco as minhas mãos aqui sobre essa despensa e eu declaro, Deus proverá. É isso que você vai fazer, vai dizer, Deus proverá aqui na minha despensa, Deus proverá aqui na minha geladeira, Deus proverá. Você vai pegar o boleto bancário, né? Vai pegar o boleto bancário
E você vai colocar a mão e vai determinar, meu Deus, o Senhor é o Deus da provisão, então eu determino agora, o Senhor já está provendo, o Senhor está provendo sim o milagre que eu preciso, para minha vida profissional e financeira, o Senhor já está provendo o que eu preciso sim, para minha conta bancária. Você vai profetizar, você vai pegar o azeite, vai pegar uma gota do azeite e você vai jogar na tua cozinha, uma gota apenas, na tua cozinha, na tua sala, no teu banheiro, no teu quintal, você que tem casa, no teu estabelecimento comercial, na entrada do teu estabelecimento comercial, dentro do seu estabelecimento comercial, e você vai profetizar: Deus proverá, que a unção de Deus, que a unção que despedaça o jugo, venha despedaçar todo o mal. Eu determino agora que seja despedaçado, seja destruído todo o mal na minha vida profissional e financeira aqui nesse lugar. Eu repreendo, eu digo agora, seja quebrado, seja destruído, seja aniquilado o espírito de miséria, o espírito de amarração, o espírito de olho grande, o espírito do atraso, o espírito de estagnação. Você vai repreender, você vai ungir as suas mãos. Mão direita, prosperidade. Mão esquerda, fartura. Glória a Deus. E você vai pegar a gota e vai jogar aonde você quer a prosperidade de Deus. Aonde você quer que o jugo seja quebrado. A unção despedaça o jugo. Glória a Deus. Você vai fazer isso. Amém? Faça isso. E unja a sua cabeça também com óleo. Diga a mesma coisa que Davi disse. O que Davi disse? E o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. O que significa cálice transborda? Significa e a minha vida transborda. E a minha vida é transbordante. E a minha vida transborda. Significa fartura. Significa abundância. Tá bom? Então faz isso. Pega o azeite, pega o óleo, depois de consagrado, e faz isso. Unge a mão direita, prosperidade. Mão esquerda, fartura. E aí você vai colocar as mãos, tá bom? Na sua despensa. Você vai andar por dentro da sua casa, expulsando todo o mal. Você vai dizer: eu não aceito miséria aqui na minha casa. Espírito de miséria, eu te expulso. Espírito de amarração, eu te expulso. Espírito de inveja, de olho grande, eu te expulso aqui do meu lar. Eu não te aceito aqui na minha casa. Eu não te aceito aqui na minha vida. A minha casa, esse lugar aqui é lugar de prosperidade. É lugar de fartura. O que Deus ele fala na sua palavra? O que Deus ele fala? E comereis o melhor desta terra. Então você vai comer o melhor dentro da tua casa. A partir de hoje você vai comer o melhor. Não aceite comer o pior. Tá bom? Não aceite comer o pior. É claro que você não vai reclamar com Deus, é claro que você não vai murmurar, pelo contrário, você vai agradecer. A palavra diz: seja fiel no pouco, agradeça pelo pouco que você tem. Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Então você vai agradecer a Deus, vai agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo arroz, pelo feijão, pelo ovo. Muito obrigado. Eu só tenho comido ovo, só arroz, feijão e ovo, arroz, feijão, ovo. Agradece. Não seja que nem um povo lá de Israel que ficou reclamando do maná. Esse pão vil, esse pão. Por que nos trouxes aqui, Moisés? Para morrermos nesse deserto? Deserto não é lugar de morte, não. Deserto é lugar de experiência, de experiências sobrenaturais com Deus. Deus ele permite o deserto para que Deus faça com que você seja o quê? Testemunha. Para que você venha se tornar uma testemunha dele. Foi no deserto que Deus ele fez as maiores maravilhas. Foi no deserto que Deus fez os maiores milagres. Os maiores milagres que Deus ele fez até hoje foi aonde? No deserto. Foi no deserto que Deus fez os maiores milagres. Foi no deserto que Deus, depois, né, que Satanás foi mandado embora, foi expulso, né, ali da presença de Jesus, que Jesus chegou e falou, né, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois que Satanás foi ali mandado embora por Jesus Cristo, o Evangelho nos fala que os anjos vieram e o serviram. E onde é que ele estava? Ele estava no deserto. Então só agradeça, mas não se conforme. Seja desejoso, seja desejosa de comer do melhor dessa terra.
de comer a melhor comida, de vestir a melhor roupa, de ter a melhor casa. Isso não é pecado não, tá, gente? Você que está me ouvindo, isso não é pecado não. A Bíblia, eu não sei que Bíblia que esse povo anda lendo não, mas a Bíblia fala no Velho Testamento que Deus ele quer que o seu povo seja cabeça. A palavra fala que Deus quer que o povo seja o quê? Próspero. Está escrito: aquele que ama a prosperidade dos seus servos, engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. Então Deus ele ama a prosperidade de quem serve a Ele. Lembrando que servir a Deus não é fazer só apenas aquilo que é para o bem do seu próximo. Não é só apenas fazer o bem para o seu próximo, mas servir a Deus é também patrocinar a pregação do Evangelho. Jesus Cristo, por exemplo, ele disse assim: se deres um copo de água fria a um profeta meu, ou seja, dar um copo d'água é o mínimo que você faz, né? Antigamente, você que é mais antigo, você que talvez esteja aí na faixa etária dos 40, que nem eu, ou tem mais idade, você vai lembrar, né? Antigamente se falava assim, se falava muito isso, né? Hoje em dia você não vê muitas pessoas falar isso, que eu vou falar aqui agora. Mas antigamente se falava muito. Um copo d'água não se nega a ninguém, um prato de comida não se nega a ninguém. Os antigos falavam isso. E Jesus ele fala, né? Se deres um copo de água fria a um profeta meu, a um representante meu, alguém que prega a minha palavra, alguém que é representante do reino, se deres um copo de água fria a um profeta meu, receberás o que? Recompensa, galardão. E Jesus ele fala, né? Que recebe no tempo presente, 100 vezes mais, com perseguições, porque não tem jeito. Servir a Deus é assim, você vai passar por perseguições, pessoas vão se levantar contra você, o diabo vai usar pessoas para te afrontar, para te atacar, para te perseguir, mas Jesus Cristo ele diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então tem as perseguições, mas ele garante o quê? Vitória em meio à guerra. Ele garante que a pessoa ela vai ser recompensada no tempo presente. E sabe como é que é a recompensa? A recompensa é exatamente como a palavra fala. É você receber 100 vezes mais o quê? Daquilo que você fez pela causa do Senhor aqui na terra. É você ser próspero, é você ser bem-sucedido. Velho Testamento fala: tereis muito para emprestar e até para dar. Estarás sempre por cima e jamais por baixo. Quando? Quando ouvides o quê? Os mandamentos do Senhor e os colocar em prática. Quando você obedecer todos os mandamentos do Senhor. A palavra diz que as bênçãos irão correr atrás da pessoa. As bênçãos vão correr atrás da pessoa. Mas para as bênçãos correr atrás da pessoa, a pessoa ela precisa ser o quê? Ela precisa ser generosa com a obra de Deus. Ela precisa ser generosa com o seu próximo, com o seu semelhante. A pessoa precisa cuidar dos seus, porque não adianta a pessoa fazer caridade e fazer boas ações pro seu vizinho, ou então para alguém que está lá na África, para alguém que está vivendo em situação de escassez, de pobreza. Não adianta a pessoa querer fazer missões fora do Brasil se ela não faz missão na sua vizinhança, se ela não faz missão aonde ela mora, se ela não busca, né, fazer pelos da sua casa, pelos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? São os irmãos, né? Os irmãos da onde nós congregamos. A Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos, está escrito que não faltava nada à igreja. Mas por que não faltava nada à igreja? Por quê? Porque tudo era comum. Tudo era comum a eles. Tudo era comum. Entendeu? Ah, tá faltando isso na casa de fulano. Se fazia o quê? Se fazia um levante, né? Se fazia, por exemplo, uma oferta alçada. E aí ia lá e ajudava aquele irmão. Ajudava aquela irmã, né? Por isso que não faltava nada na igreja primitiva. Era um ajudando o outro, era um socorrendo o outro. Então você que participou ainda agora, né, da intercessão, faz isso, pega o azeite e uma gotinha você joga em cada cômodo da sua casa. Você que tem um empreendimento, faça a mesma coisa. E você vai determinar que a unção que despedaça o jugo vai despedaçar o jugo do mal na sua vida profissional, empresarial e financeira, em nome de Jesus. Glória a Deus. São 12h54 no ao vivo e eu já vou para a palavra. Vamos lá, vamos para a palavra. Sem mais rodeios. Livro de Ezequiel, onde eu vou estar ministrando. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Deixa eu beber uma água aqui rapidamente. Abra em Ezequiel.
Abra em Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, tá bom? Livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Faz isso. Ezequiel capítulo 2. Onde eu vou estar ministrando a palavra. Tá bom? Ezequiel capítulo 2. Se puder, já abre em Lucas também. Já deixa aberto em Lucas. Lucas capítulo... acho que é 18, 19. Mas abre em Ezequiel primeiramente. Ezequiel. Abre em Ezequiel. E abra também em Lucas capítulo 19. Vamos ler primeiramente Ezequiel capítulo 2. Abra aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória do Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abriu aí a palavra? Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Vamos para a palavra? Vamos lá. Ezequiel capítulo 2. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Vento cesse. Vamos lá. Ezequiel capítulo 2. A vocação de Ezequiel. Visão de um rolo. Visão de quê? Visão do rolo de um livro. A vocação de Ezequiel. Visão do rolo de um livro. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, e é Espírito com letra maiúscula, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Olha só o detalhe. Quem colocou Ezequiel de pé foi o Espírito. Diz aqui a palavra que o Espírito entrou nele, ó. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Entrou nele o quê? O Espírito. Quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Glória a Deus. Tem mais coisa aqui para estar lendo. Eu vou estar lendo o restante aqui dos versículos do capítulo 2. Mas eu quero nesse momento orar para que o Espírito do Senhor venha sobre mim. O Espírito de Deus veio sobre Ezequiel. Diz a palavra que Ezequiel estava sentado ou deitado. Não sabemos ao certo se ele estava sentado ou deitado. Mas Deus falou com ele: põe-te de pé e falarei contigo. E quando ele se colocou de pé, o Espírito de Deus entrou nele. E nisso que o Espírito de Deus entrou nele, o Espírito de Deus falou com ele e o pôs de pé. A palavra diz que o Espírito de Deus o colocou de pé. O Espírito Santo, ele faz isso, né? O Espírito Santo, ele nos capacita. Às vezes a gente se sente tão cansado, né? A gente se sente tão cansado depois de um dia de labuta, de um dia de trabalho. E quanto mais o tempo vai passando, né? Você sabe, né? Sabemos. A idade vai chegando. A vitalidade, né? O vigor já não é mais o mesmo.
Mas, ainda que nós estejamos cansados, o Senhor, Ele nos alivia. O Senhor nos revigora. A palavra diz que Deus, Ele faz com que o cansado, né? Ele dá força ao cansado. Ele faz com que o cansado receba força. Ele dá força ao cansado. Ele revigora o cansado. Ele faz com que o cansado tenha forças e fique como jovem. O Espírito de Deus veio sobre Ezequiel e o colocou de pé. Talvez você esteja aí caído, caída, profissionalmente, financeiramente. Ou talvez você não esteja caído, caída. Mas talvez você diga assim: pastor, eu estou cansado. Eu estou cansada, sabe? E olha que eu nem sou uma pessoa de avançada idade. Eu sou jovem ainda. Mas eu estou cansado. Eu estou pelejando, eu estou trabalhando, eu estou acordando cedo e dormindo tarde. E eu não estou, sabe? Não estou conseguindo ter bons resultados. Já tive um dia, mas não estou tendo bons resultados no momento presente. Às vezes dá vontade de largar a mão do que eu estou fazendo. Você que é empreendedor, você que é empreendedora, você que trabalha por conta própria, ou até você que trabalha de carteira assinada, né? Você que trabalha em uma empresa. Entra semana, entra mês e entra ano e sai ano, e você se pergunta: poxa, já me dediquei tanto a essa empresa, já me dediquei tanto a esse trabalho, sabe, eu estou me sentindo cansado. Você está se sentindo cansado? Está se sentindo cansada? Ezequiel, não sabemos se ele estava deitado ou se ele estava sentado. Mas Deus falou para ele: se coloca de pé que eu vou falar contigo agora. E Deus, ele fala também com você a mesma palavra: se coloca de pé que eu vou falar contigo agora. É agora que eu vou falar contigo. Se coloca de pé agora que eu vou falar contigo. Você está sentado? Deus está falando para você se levantar. Se levanta aí agora. Eu estou de pé. Estou aqui ministrando a palavra e estou de pé. Eu fico quase 2 horas, quase 3 horas em pé. Fora pós-período live. Que a maior parte do tempo eu fico em pé. Me movimentando. Andando para lá e para cá. Fica aí de pé, fica. Pastor, já estou de pé. Já está de pé? Então o Espírito de Deus, ele vai entrar em você. Vai entrar. Pastor, eu já tenho o Espírito de Deus, já sou batizado. Já é batizado? Você tem essa convicção que você já tem o Espírito de Deus? Então, você vai receber do Senhor o quê? Vai receber do Senhor revigoramento. O Senhor, ele vai te revigorar. Ele vai te fortalecer. Não é hora de você parar. Ezequiel ali, ele foi convocado por Deus. É uma convocação, foi uma convocação. Deus também, ele te convoca. Deus também, ele te convoca. Você quer entender aquela palavra ali? O Espírito Santo falou de uma maneira bem diferenciada, né? Muitos interpretam aquela passagem ali de Ezequiel capítulo 2 como chamado de Ezequiel, e de fato é o chamado de Ezequiel. Ele foi chamado para profeta. Tem pessoas que são chamadas pelo Senhor para ser profeta, para ser pastor. Mas existem aquelas que são chamadas pelo Senhor para serem o quê? Para serem empreendedoras, para serem empresárias, empresários, para serem pessoas que venham ser cabeça e não cauda, para que venham ser pessoas que tenham muito para emprestar e até para dar, pessoas o quê? Para estarem sempre por cima e jamais por baixo. Tem um chamado pastoral? Tem, mas tem um chamado para ser rei. Aliás, lá em Apocalipse fala. Está escrito em Apocalipse que Jesus Cristo, ele escolheu, ele nos elegeu para sermos reis e sacerdotes
para o seu Deus e Pai. Tem aquele que foi chamado para ser sacerdote. Quem é o sacerdote? É o pastor. E quem é o rei? O rei pode-se dizer que é a unção do empreendedorismo. É aquele que tem a unção para empreender, para ser cabeça, financeiramente, profissionalmente, empresarialmente. É a unção do rei. O empreendedor é a unção do rei. É aquele que é chamado pelo Senhor para reinar financeiramente, para que assim possa ter recursos para quê? Para fazer pelo seu próximo, pelo seu semelhante, para fazer pelos da sua casa. E claro, né? Em primeiro lugar, em fazer para o Senhor Jesus, para patrocinar a pregação do Evangelho. Porque Jesus Cristo, ele disse, aquele que me servir, o Pai honrará. A palavra diz, engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. Se você serve a Deus, patrocinando a pregação do Evangelho com aquilo que você tem em mãos, é certo, ele garante, você vai ser próspero, você vai ser cabeça, você vai estar por cima, você vai ter muito para emprestar e até para dar. Deus vai falar contigo por meio da palavra. Deus vai falar contigo. Tem bastante coisa ali para a gente esmiuçar, para a gente ter o entendimento quanto àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco no dia de hoje, quanto à vida profissional, empresarial, financeira. Por isso eu quero orar nesse momento. Quero pedir a você que coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração e ore assim dizendo, ore assim comigo, dizendo, eu falo e você repete em seguida. Ore assim dizendo, meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Faça-me, Senhor, entrar no teu descanso e receber de ti a tua prosperidade, receber de ti a tua paz. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração. Você crê que Deus vai falar contigo? Que Deus vai falar, eu tenho a inteira certeza quanto a isso. Eu sou um porta-voz de Deus. Eu sou a voz do que clama no deserto, como falaram a respeito de João Batista. João Batista, ele veio diante do Senhor para preparar caminho. Eu estou diante de você, para abrir caminho. Deus vai usar a minha vida. Vai usar a minha vida para trazer a palavra que você precisa ouvir, para que você venha a ter direção, para que você venha a ter, sabe, um rumo certo para a sua vida profissional, empresarial, financeira. Então Deus vai falar contigo, você crê? Então fique em espírito de oração e deixe orar nesse momento para que o Espírito do Senhor venha me usar com misericórdia e graça, para que eu venha trazer a mensagem que você precisa receber da parte do Senhor. Deixa eu orar. Meu Deus, a tua palavra nesse momento será ministrada, meu Pai, e nesse momento todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz por meio da tua palavra, como está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Por isso quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo tem a dizer, pois a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Por isso vem agora, Senhor, com a tua palavra que é poderosa, que é viva e eficaz, e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós a prosperidade, a bênção do Senhor, da qual enriquece, que não traz dores, que não traz desgosto, trazendo sobre nós a vida abundante que teu Filho Jesus Cristo prometeu, fazendo de nós, sim, cabeça ao invés de cauda, fazendo de nós, sim, pessoas que estão sempre por cima e jamais por baixo, fazendo de nós, sim, pessoas que têm muito para emprestar e até para dar. E assim, o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é
Deus, o próprio Deus encarnado, a expressa imagem do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Jesus Cristo, o Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, o Deus que multiplica pães, multiplica peixes, o Deus que não deixa faltar a farinha e nem o azeite. Ah, sim, o Deus vivo, o Senhor é o Deus vivo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Deus, ele vai te revigorar. A semana está começando e Deus, ele vai te revigorar. Deus, ele vai te dar força. Deus, ele vai fazer com que você realize, sabe, grandes coisas. A tua história não termina aqui. A tua história não acaba aqui. Pastor, eu estou vivendo um tempo difícil, sabe? Eu estou vivendo um tempo difícil. Um tempo difícil. O povo de Israel viveu um tempo difícil. Aliás, o povo de Israel, por inúmeras vezes, passou por situações de dificuldade. Mas Deus nunca abandonou o seu povo. O Senhor, ele fala contigo a mesma coisa. Eu também não te abandono, diz o Senhor. Eu não te abandono. Eu não te deixo, filho meu, filha minha. Sou eu que falo contigo nesse momento por meio do meu servo. Sou eu que uso os lábios do meu servo para te trazer essa palavra. Eu não te abandono, diz o Senhor. Eu não te deixo no deserto. Mas eu faço com que, no deserto, você tenha o milagre. O milagre. Recebe o milagre de Deus. Recebe o milagre do Senhor aí no deserto. Tá no deserto? Tá no deserto? Então recebe o milagre. Porque é no milagre, é no lugar deserto que Deus, ele opera com sinais e maravilhas. Para que ele venha a ser glorificado através da sua vida por meio do testemunho de fé e de milagre. Então recebe o teu milagre. Recebe o teu milagre. Livro do profeta Ezequiel. Deus vai te revigorar, amém? Deus vai te revigorar. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. A vocação de Ezequiel, visão de um rolo de um livro. Aí eu quero adiantar aqui para você o seguinte, o capítulo 2 fala a respeito da vocação de Ezequiel. Ezequiel foi convocado para ser profeta. E ali Ezequiel, capítulo 2, fala sobre a visão de um rolo. Deus faz com que Ezequiel tenha uma visão. E é assim que Deus, ele faz, né? Deus, ele faz com que nós venhamos ter visão. E eu vou falar uma coisa para você. A visão, ela é tudo. Imagina se a gente não tivesse a capacidade de enxergar, fisicamente falando. Uma pessoa que é cega, ela vive uma vida totalmente diferente da vida de quem enxerga. É claro que uma pessoa que é cega, ela tem a sua audição apurada, né? A audição, o tato, enfim, os outros sentidos, né, ficam mais aguçados. Mas é ruim, é péssimo quando a pessoa, ela não tem visão. Quando a pessoa, ela tem a sua visão comprometida. Quando a pessoa, ela não enxerga bem ou quando a pessoa não enxerga. E a palavra fala que Ezequiel, ele teve uma visão de um rolo. A palavra fala que Deus o convocou, porque o capítulo 2 fala a respeito da convocação de Ezequiel. E eu quero ler aqui para você a palavra. Vamos lá. Ezequiel capítulo 2. Vamos esmiuçar essa palavra. Diz aqui, ó. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, e quando falava comigo me pôs em pé.
Quando o quê? Quando falava comigo, me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Então, Deus ele fala contigo. A mesma coisa que Deus falou com Ezequiel, Deus fala contigo. Põe-te em pé. Para de ficar prostrado, prostrada. Para de ficar se sentindo como coitado, coitada. Se coloca de pé. Se põe de pé. Porque eu o quê? Eu falarei contigo. E entenda, esse se colocar de pé não é se colocar de pé literalmente, fisicamente falando, não. Por exemplo, eu estou aqui, ó, de pé, vou me sentar. Aí Deus fala, coloca-te de pé. Mas se colocar de pé em que sentido? Fisicamente? Também. Mas Deus está falando contigo para você se colocar de pé, primeiramente aqui, ó. Existem pessoas que estão de pé e elas trabalham, né, de um lado para o outro, freneticamente trabalham, porém, elas estão caídas. Aqui na mente, elas estão caídas. Elas estão prostradas. Fisicamente, a pessoa ela está como Marta. Lembra de Marta? O Espírito Santo está aqui ministrando ao meu coração, me fez lembrar aqui de Marta. Jesus disse para Marta, 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 vejo que estás tão fadigada, tão atarefada. Mas uma coisa lhe resta, uma coisa te falta. Marta estava de um lado para o outro, trabalhando, correndo. De um lado para o outro. Tudo bem que o que ela estava procurando fazer ali no momento era para agradar ao Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele fala que Marta estava ansiosa, sobrecarregada. E Marta chega para Jesus e fala assim, Senhor, não convém que a minha irmã venha me ajudar? Enquanto eu estou aqui me matando de trabalhar, a minha irmã está aí, junto do Senhor. O Senhor não se incomoda da minha irmã vir me ajudar? E aí Jesus Cristo disse para Marta, 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 como vejo que estás atarefada. Estás tão fadigada, tão atarefada, tão sobrecarregada. Uma coisa te falta, Marta. Uma coisa te falta. A sua irmã, ela escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirada. Então existem pessoas que estão até de pé. Até de pé. Então para lá e para cá, desde de manhã, da hora que acordou, tá para lá e para cá, mas ela está fadigada, cansada, está sobrecarregada. E ela está, sabe o quê? Ela está caída. Caída espiritualmente. Você sabia que tem pessoas assim? Existem pessoas assim. Existem pessoas que estão caídas espiritualmente. Ela trabalha, se mata de trabalhar, mas ela está caída espiritualmente. A palavra diz, em vão é acordar cedo. Em vão é acordar cedo. Se o Senhor não estiver o quê? No nosso trabalho. Em vão é aquele que edifica a sua casa. Se o Senhor não estiver junto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é aquele que edifica. Existem pessoas nessa situação. A pessoa está de pé, está de um lado para o outro, mas ela está morta espiritualmente. Então Deus falou ali com Ezequiel, se coloca de pé. E aí eu vou ler aqui para você, olha só que fala aqui, ó. Presta atenção nessa palavra. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé. Então Deus falou com ele, põe-te em pé e falarei contigo. O versículo 1 fala para Deus, fala para ele, coloca-se de pé e falarei contigo.
O versículo 2 fala, e entrou em mim o Espírito, Espírito com letra maiúscula, e quando falava comigo, me pôs em pé. Olha só, presta atenção. O versículo 1 fala, Deus falando com Ezequiel. Deus falando com Ezequiel, põe-te em pé. Põe-te o quê? Põe-te em pé. Põe-te em pé. E falarei contigo. Sendo que só no versículo 2 que fala que ele se colocou de pé. E quando foi que ele se colocou de pé? Quando foi que ele se colocou de pé? Ele se colocou de pé, literalmente se colocou de pé, quando o Senhor falava com ele. Quando falava comigo e me pôs em pé. Quem colocou ele de pé? Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que colocou Ezequiel de pé. Foi o Espírito Santo que colocou ele de pé. Primeiro Deus falou com ele, se coloca de pé e eu falarei contigo. E aí diz o versículo 2, então veio sobre mim o Espírito e entrou em mim. Então entrou em mim o Espírito. Mas o Espírito entrou nele depois que ele se colocou de pé. Mas ele não se colocou de pé fisicamente. Ele se colocou de pé aqui, ó. Ele se colocou de pé primeiramente aqui. Foi aqui que ele se colocou de pé primeiramente. Se ele não tivesse se colocado de pé primeiramente na mente, o Espírito de Deus não teria entrado nele. E diz a palavra que quando o Espírito de Deus entrou nele, o Senhor falava com ele, e ao falar com ele, o Espírito o colocou de pé. Então você está entendendo essa palavra? Às vezes a pessoa está de pé, está trabalhando, para lá e para cá, mas a mente dela, ou seja, ela espiritualmente, ela está o quê? Ela está prostrada, ela está caída. Quando fala ali, coloca-te de pé, é aqui, ó. É aqui. É aqui. Ezequiel já estava se vendo o quê? De pé diante de Deus. Certamente ele estava sentado ou deitado. Mas aí, aqui na mente, ele se viu o quê? Ele já se viu o quê? Na posição o quê? Na posição de em pé diante do Senhor. E ao se ver de pé, diz a palavra, então veio e entrou em mim o Espírito, e falava comigo, e me pôs de pé. Então, é aqui, ó, na tua mente. É na tua mente. É no teu espírito, é na tua mente. Que você tem que se ver já o quê? Já de pé. Eu já me vejo de pé. Eu já me vejo próspero, eu já me vejo bem-sucedido. Eu já me vejo, sabe, alguém que tem muito para emprestar e até para dar. Eu já me vejo como cabeça ao invés de cauda. Eu já me vejo alguém, uma pessoa que está sempre por cima. É aqui, ó. É aqui. Ele se viu o quê? Ele se viu de pé. E ao se ver de pé, o Espírito entrou nele. E ao entrar nele, falou com ele. E ao falar com ele, o colocou de pé. Você está pegando aí essa palavra? Está entendendo aí a revelação? Aí eu quero ler aqui o restante, porque tem mais coisa aqui para compartilhar do que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Aí diz aqui a palavra aqui, ó. Olha o que diz aqui o versículo 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim. Se rebelaram contra mim. Se voltaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Quem é o profeta? Aquele que fala as palavras de Deus. Aquele que fala as palavras de Deus e vive do que fala.
Então veja, Ezequiel ele foi chamado por Deus para ser o quê? Para ser profeta. Qual foi a vocação de Ezequiel? Ezequiel, a vocação dele foi ser profeta. Talvez a sua vocação não seja para ser profeta, para ser um pastor, para ser uma pastora. Mas eu tenho a certeza absoluta, eu tenho a absoluta certeza que Deus ele está te vocacionando para você ser empreendedor, para você ser empreendedora, para você ter o seu próprio negócio. Porque a Bíblia fala, sereis cabeça e não cauda. Para você ser cabeça, você tem que ter o seu próprio negócio. É muito bom você trabalhar para alguém. Deus pode te prosperar? Deus pode te prosperar você trabalhando para alguém? Pode. Porém, Deus pode te prosperar muito mais você trabalhando para você mesmo. Tem muita labuta? Tem muita dificuldade para ser um empreendedor, para ser um empresário? Tem. Mas é melhor você se dedicar muito como empreendedor. E aí com Deus você vai obter, né? Vai ter bons resultados. Do que você se conformar em ser um empregado. Um empregado. Deus quer que você seja rico? Sim. Como assim, pastor? Rico em que sentido? Rico no sentido de ter uma vida de qualidade. Existe o rico e existe o podre de rico. Já ouviu essa frase? Podre de rico? Existe o podre de rico. Já ouviu essa frase? Ah, fulano é podre de rico. Podre de rico. Existe aquela pessoa que é rica, aliás, que é rica não. Existe aquela pessoa que é milionária, trilionária. Existem os mais ricos do mundo. Deus quer que você seja uma das pessoas mais ricas do mundo? Não sei, depende da tua fé. O céu é o limite. Depende da tua fé. Se você tem fé de que Deus poderá te fazer próspero a ponto de você ser rico, de você ser um dos mais ricos do Brasil e até do mundo, que seja feito segundo a sua fé. Em louvor a quem? A Deus vivo, a Jesus Cristo. Porque quanto mais recursos você tiver, mais recursos você vai ter para patrocinar a obra de Deus, a causa do Senhor. Você que acompanha o meu ministério, mais recursos você vai ter para abençoar o meu ministério. E aí eu vou ter recursos para ter um programa de rádio, eu vou ter recursos para ter um programa de TV, eu vou poder alcançar mais vidas, mais pessoas, através da rádio, através da TV. Então, Deus está falando contigo por meio da palavra. Coloca-te de pé. De pé aonde? Aqui, ó, na tua mente. Se coloca de pé. Não se veja uma pessoa caída, prostrada, uma pessoa derrotada, fracassada. Não se veja. Não se veja assim, não. Não se veja assim, não. O Espírito Santo está falando aqui comigo, aqui, ó. Vamos lá, Isaías. Espírito Santo manda e eu obedeço. Olha lá, Isaías. Ó, livro do profeta Isaías. Olha só o que diz aqui Isaías capítulo 14. Eu já li essa palavra em outras ministrações, mas por ordem do Espírito Santo eu vou ler aqui novamente. Olha o que diz aqui, ó, Isaías capítulo 14, versículo 27. Isaías 14, 27. Aliás, 27 não, perdão. Isaías 14, versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então Deus quer que você pense o quê? Pense o seguinte: eu já estou de pé, essa situação não vai me abater, essa situação não vai me destruir. Você tem que se ver já de pé. De pé diante o quê? Dessas dívidas que você está enfrentando, desse problema financeiro que você está enfrentando, dessa dificuldade que você está tendo aí no seu negócio ou no seu local de trabalho. Você tem que se ver, na tua mente você tem que se ver já o quê? Como vitorioso, como vitoriosa, como mais do que vencedor, como mais do que vencedora. Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então Deus quer ver você assim.
Deus quer ver você assim. Ezequiel, Deus falou com ele: coloca-te de pé e falarei contigo. Então, certamente ele pensou o quê? O que ele pensou? Eu estou aqui conjecturando, né? Eu imagino que Ezequiel deve ter pensado, deve ter se visto já o quê? Já de pé diante do Senhor. Porque ele só se colocou de pé depois que o Espírito entrou nele. Ele não se colocou de pé logo de maneira imediata, logo assim que Deus falou com ele. Ele se colocou de pé depois que o Espírito entrou nele. O Espírito de Deus tem que entrar em você. Qual o Espírito de Deus? Qual o Espírito? Qual o Espírito que tem que entrar em você? O Espírito do empreendedorismo. O Espírito do empreendedorismo. A gente está vivendo um período onde muitas pessoas estão tendo que apelar o quê? Para o empreendedorismo. Desemprego em massa. Desemprego em massa. Muitas pessoas desempregadas. Muitas pessoas tendo dificuldade para conseguir um emprego. Mas existem pessoas que estão vencendo no empreendedorismo. Existem pessoas que estão arrebentando nas vendas. O Espírito Santo, ele quer te dar direção. O Espírito Santo, ele quer te instruir. O Espírito Santo, ele quer te pôr de pé. Mas para ele te pôr de pé, para que o espírito do empreendedorismo venha sobre você e faça você ser cabeça ao invés de cauda, e faça você ter muito para dar e vender, né? Para dar e emprestar, enfim. Para você estar por cima, para que o Espírito de Deus entre e faça você uma pessoa bem próspera, né? Uma pessoa próspera e bem sucedida, é necessário haver aqui, ó, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim acontecerá. Você está compreendendo essa palavra? Quando o Espírito de Deus ele entra, o que acontece é o que acontece lá em Malaquias. Lá Malaquias fala: e vereis a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então Ezequiel, ele foi vocacionado, ele foi chamado pelo Senhor para que ele servisse ao Senhor. Eu fui chamado para servir ao Senhor por meio da palavra, por meio da oração, porque esse é o papel do pastor, esse é o trabalho do pastor. O pastor, ele intercede, ele ora, ele ensina. Esse é o papel do pastor. E qual é o teu papel? Qual é o teu papel? Qual é a tua vocação? Qual é a tua vocação? A tua vocação é você ser empreendedor. Pastor, eu não tenho chamado para ser pastor, não. Eu não tenho chamado para ser pastora, não. Isso não há essa confirmação no meu coração, não. Não há, não? Então, se Deus não te chamou para ser sacerdote, então Ele te chamou para ser rei. Porque lá em Apocalipse está escrito. Está escrito que Ele nos fez reis e sacerdotes. Deus, Ele quer que você seja o quê? Empreendedor. Empresário. Aí eu quero continuar aqui com a leitura da palavra e já estou caminhando para o final dessa mensagem. Diz aqui a palavra aqui, o versículo 6, Ezequiel capítulo 2, versículo 6. E tu, ó filho do homem, não os temas e nem temas as suas palavras. Assim como o pastor, ele não tem que temer. Presta atenção. Assim como o pastor, ele não tem que temer o que as pessoas vão falar a respeito dele por ele pregar a verdade, assim também você que é empreendedor ou empreendedora, você não tem que temer. Você não tem que temer as palavras contrárias. Você não tem que temer as palavras contrárias do teu vizinho, do teu colega de trabalho, até mesmo do teu familiar, né, de alguém da sua parentela que vem e joga um balde de água fria em cima de você. Você não tem que temer as palavras das pessoas. Ah, mas será que esse negócio vai dar certo? Será que esse negócio vai vingar? Se foi Deus que falou contigo, pega e faz. O que Paulo ele disse? Eu não consultei nem carne nem sangue. Paulo foi consultar a quem? Ele foi consultar o próprio Senhor Jesus. Ele foi consultar a Deus. Então Deus está falando contigo. Não é para você ficar dando ouvidos à voz, às vozes, às palavras de quem torce. Que torce para ver você prostrado, caído. Porque a verdade é essa.
Assim como tem pessoas que lançam palavras contra mim, para me colocar para baixo, para me deixar, sabe, desanimado. Quer dizer que você tá com trabalho lá em Irajá? Mas será que lá vinga? Será que lá vai... Ou seja, a pessoa começa a vir com palavras contrárias, né? A pessoa é toda negativa, cheia de negatividade. Diz que é de Deus, diz que é de Jesus, mas ela é toda negativa. Deus está falando contigo, não é para você dar ouvidos, dar os teus ouvidos, parar para ouvir essas pessoas. Para de ouvir essas pessoas. Coloca um tampão no teu ouvido, um tampão espiritual. Que o Espírito Santo venha tampar os teus ouvidos, para que você não venha dar ouvidos às palavras contrárias. Ezequiel, Deus falou para Ezequiel aqui, ó. Queiram eles ouçam ou não. Queiram eles ouçam ou deixam de ouvir. E Deus, ele fala aqui, né? O Senhor, ele fala com Ezequiel. E tu, ó filho do homem, não temas. Não temas as suas palavras. Né? Diz aqui, ó. Não temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com os escorpiões. Aí eu escrevi aqui do lado, sabe quem são os escorpiões? Os falsos irmãos, os falsos profetas, os falsos crentes, os falsos cristãos, os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos obreiros, os falsos apóstolos, os hipócritas, os filhos do inferno, as portas do inferno, os filhos do diabo. Casa rebelde, são rebeldes. Casa rebelde, são rebeldes. Então para de ficar dando ouvido para as portas do inferno. Jesus, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O que significa as portas do inferno? As portas do inferno significa os obreiros fraudulentos, significa os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos irmãos, os falsos crentes, os falsos cristãos, pessoas que se dizem ser de Deus, que se dizem ser de Israel, mas que na verdade não são de Israel, não são israelitas. Aí a pessoa vem com um montão de palavra contrária. Palavra contrária. Mas será? Vem com um monte de palavra contrária. Monte de palavra contrária. Deus está falando ali com Ezequiel, não dê ouvidos a essas pessoas. Não os temas, não temas suas palavras. Não temas. Então Deus está falando contigo, não tema também as palavras. Não tema as palavras dessas pessoas. Diz o Senhor. Aí diz aqui o versículo 8. Estou em Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebeldes como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então Deus está te dando essa palavra. Come aí, come, recebe, toma posse. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Deus está estendendo para você, sabe o quê? Sabe o que Deus ele está estendendo para você? Deus ele está estendendo para você um rolo. Deus está te entregando um rolo. Recebe aí o rolo. Recebe aí o rolo do varão. Recebe aí o rolo. Deus está te entregando um rolo. Sabe qual rolo? O rolo é o seguinte, é o projeto. Deus está te entregando um projeto. Deus está te entregando um projeto. Deus está te entregando um projeto para que você ganhe mais. Para que você suba de patamar. É isso que Deus está fazendo contigo. Deus está fazendo isso contigo. Deus está te entregando um rolo. Eu não sei qual o rolo que Ele está te entregando, não. Mas Ele está te entregando. Ele está te mostrando em visão. Contempla aí em visão aí o que Deus está te entregando. Recebe aí a visão de Deus. Recebe aí o rolo de Deus. Deus está te dando uma visão. Deus está te dando uma direção. Deus está te mostrando. Você vai empreender nisso. É nisso aqui que você vai empreender. E você vai arrebentar. Eu vou te fazer próspero. Eu vou te fazer cabeça. Eu vou te fazer uma pessoa grande sobre a face da terra, diz o Senhor. Você crê nisso? Então toma posse. Toma posse que Deus está te entregando aí um rolo. Deus está te entregando aí uma visão. Para você ser próspero. Para você ser empreendedor. Para você ser empreendedora. Para que assim você tenha o melhor dessa terra. O melhor dessa terra para os da sua casa. O melhor dessa terra para o teu próximo, para o teu semelhante.
E o melhor dessa terra, claro, em primeiro lugar. Porque Deus tem que ser o primeiro na tua vida. Deus, ele te dá a visão, de quê? De um rolo, de um projeto. Para que você seja próspero, sabe para quê? Para que você patrocine a pregação do evangelho. Para que esse ministério tenha condições de pregar na rádio. De pregar em um programa de TV. Nem que seja meia hora de programa. Nem que seja meia horinha. Nem que seja 10 minutinhos. Mas Deus vai te fazer tão próspero, tão próspero, tão próspera, que você vai ter muito, muito para dar, para emprestar, para dar. E não vai te fazer falta não. Se você der, não vai te fazer falta não. Você vai chegar e vai falar assim, eu tô te abençoando, não tô te dando, eu tô te abençoando. Eu tô ofertando na tua vida. Então recebe o rolo aí. Deus, ele estendeu a mão para Ezequiel, e Ezequiel recebeu aquele rolo. Ezequiel recebeu aquele rolo. Aí, para nós terminarmos, eu falei que eu ia ler o Novo Testamento. Eu quero ler aqui para você. Lucas, capítulo 19. A parábola dos 10 servos. Para nós terminarmos. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, por enquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Aqui Jesus Cristo, ele está se referindo a ele mesmo. Jesus, ele se retirou da terra, foi para fora da terra, e um dia ele volta. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Então, tudo que o Senhor ele nos entrega, tudo que há nas nossas mãos, tudo que se encontra nas nossas mãos, Deus, ele espera que nós venhamos o quê? Negociar. O Senhor, ele espera que nós venhamos negociar.